Olá, bom dia. Ora, venho aqui apresentar a Joana, mas tenho que recorrer à cábula. Joana Lobo Antunes é comunicadora de ciência, atualmente responsável pela comunicação do Instituto Superior Técnico e docente no mestrado de Comunicação de Ciência na Universidade Nova de Lisboa. Foi responsável pelo gabinete de comunicação do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, diretora do Centro Ciência Viva de Sintra e investigadora pós-doc em Promoção e Administração de Ciência e Tecnologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e ITQB Nova. Coordena ainda os projetos de divulgação de ciência 90 Segundos de Ciência e 110 Histórias, 110 Objetos, entre outros. Joana, quererás juntar-te a nós? Gostava só de dizer que, tendo em conta o tempo que temos disponível, depois no final é possível termos uma ou duas questões para colocarem à Joana e termos aqui uns 5 minutinhos de conversa. Depois, posteriormente, vamos ter tempos específicos para conversar e no final do dia temos então uns 45 minutos propícios mesmo para o debate. Está bem? Go for it. Queres que use? Dá para usar este. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje e para falar sobre este tema de que eu gosto tanto e espero que todos vocês gostem, por isso é que estão aqui. E chamei a esta apresentação A Partir Daqui Há Dragões, que é claramente uma referência. Bom, na verdade, não se sabe bem se isto aconteceu mesmo ou se é um mito, mas a história é tão boa que eu continuo a usá-la. A partir daqui há dragões ou a partir daqui há leões era uma locução em latim que se punha nos mapas. Conhecemos até aqui e a partir de um certo ponto do mapa era território inexplorado, não se sabia o que é que havia lá. E então usava-se a locução latina hic sunt leones ou dragones para dizer a partir daqui apenas estão por vossa conta e risco. Apenas os mais intrépidos vão arriscar, apenas os aventureiros e apenas aqueles para quem? Dragões. Mas isso será o quê? E são aqueles que se atrevem a ir por territórios inexplorados. Eu gosto muito deste conceito, eu gosto muito deste tentar afugentar as pessoas com criaturas mitológicas e potencialmente que nos matam, que nos comem, que nos mastigam e trituram os nossos ossos, porque isso para muitos de nós é apenas uma provocação. Então, se há dragões, eu quero mesmo lá ir. Não é? E, portanto, existem todos os tipos de pessoas, felizmente. De outra forma, não teríamos a cartografia do planeta Terra como temos e não teríamos já uma cartografia do universo. Eu trago-vos aqui, existe alguma dificuldade em encontrar provas desta locução latina. Este aqui encontrei na biblioteca online, está ali a referência do Reino Unido, e no topo daquela carta, eu sei que a imagem aqui é pequenina para vocês, mas ali no topo, naquele retângulo laranja, lá está o nosso dragão, leão, a afugentar as pessoas que tentassem, ou pensassem, ou considerassem sequer ir até àquele terreno inexplorado. Mas como sabemos, nem toda a gente se deixou assustar pelo desconhecido e pelo medo. Esta outra imagem que vos trago, para aqueles de vocês que, como eu, não são versados em geografia e em montanhas e em montes, este é o Monte Everest. É o monte mais alto que nós temos no nosso planeta. E durante muito tempo as pessoas acharam que era uma boa ideia tentar ir com as suas próprias pernas até ao seu topo. Cerca de 10 mil metros de altitude, 5 vezes o tamanho da Serra da Estrela. Se vocês já tentaram fazer caminhadas pela Serra da Estrela e acharam difícil, imaginem 5 vezes pior. O ar lá em cima é rarefeito, é difícil respirar, não há oxigênio, o frio é extremo, não há hotéis, é preciso usar um saco-cama e fazer uma gruta e tentar não morrer durante a façanha. E, no entanto, houve pessoas que o tentaram fazer. Uma das primeiras, nos anos 20 do século passado, foi George Mallory, um inglês, que tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira, continuavam a tentar, continuavam pessoas a ficar pelo caminho, até que às tantas houve um jornal inglês que lhe perguntou: porquê? Porquê? Porquê quer trepar? Porquê quer escalar ao topo do Everest? E Mallory terá respondido: because it's there, porque está lá.
porque a mera existência daquela montanha gigantesca, inultrapassável quase, de tão inóspita, de tão difícil de viver e de conseguir. Essa frase veio a ser atribuída mais tarde a outra pessoa que chegou de facto ao topo. Mallory morreu a tentar, o seu corpo foi descoberto apenas em 1999, congelado no Monte Everest, e não se sabe, porque não sabemos, só encontramos o seu corpo amarrado a outras pessoas que com ele tentaram a façanha, não sabemos se ele terá sido ou não a primeira pessoa a chegar ao topo da montanha, mas sabemos que não foi a primeira pessoa a sair de lá viva. Portanto, na verdade, ficou esta história absolutamente incrível de tenacidade e até onde é que uma pessoa vai para perseguir os seus sonhos e aquilo que acha que é as suas façanhas. Eu não acho que devemos todos arriscar até à morte, não é isso que eu venho aqui defender hoje, mal seria. Eu não o faço, não acho que seja... Bom, eu também não gosto de caminhar em montanha, portanto não seria a pessoa certa para fazer uma façanha destas. Eu até à Serra da Estrela, sabe Deus, em dias de primavera, portanto no Everest, onde é constantemente inverno rigoroso, ser-me profundamente penoso, não chegaria. Mas a verdade é que se não arriscarmos, não sabemos. E esta coisa do because it's there, apenas porque está lá, é na verdade o motivo pelo qual a maior parte de nós faz aquilo que faz. Em especial na ciência, nós para ganharmos financiamento temos sempre que demonstrar onde é que nós vamos, qual é que é o resultado final. Aquilo que estamos a tentar é contribuir para a cura de uma doença, contribuir para o que quer que seja, quando muitas vezes aquilo que nós estamos a fazer é aquilo que nós chamamos a curiosity-based research, ou seja, fazemos investigação apenas e só porque queremos saber, porque existe alguma coisa que nós ainda não sabemos e nós queremos lá chegar. Da mesma forma que muitas vezes tentam coisas apenas e só porque podemos, porque estão lá, porque há desafios que estão à nossa espera e a que nós queremos aceder. Mais ou menos na mesma altura em que Mallory tentava chegar ao cimo do Monte Everest, em Paris era toda outra conversa. Em Paris juntavam-se inúmeras pessoas que se tornaram absolutamente fundamentais nas artes e na cultura naquela altura e como até agora. Aqui nesta imagem vemos Gertrude Stein no seu apartamento em Paris com o seu retrato pintado por Pablo Picasso, que era outra das pessoas que estava lá naquela altura, Matisse, Hemingway, Ezra Pound, enfim, dezenas de pessoas das artes, da cultura, das letras e ao juntarem-se aquelas pessoas todas, uma vez perguntaram a Gertrude Stein, e por isso é que a trouxe aqui, porquê Paris? Porquê é que se juntam todos em Paris? O que é que Paris dá? Ao que ela terá respondido, não é tanto o que Paris dá, é o que Paris não tira. E esta é outra das condições absolutamente fundamentais para que consigamos fazer um trabalho criativo, novo e dinâmico. Não é apenas darem-nos as condições, não é apenas ter o oxigênio para chegar ao topo do Everest e ter os Sherpas adequados para nos ajudarem lá a chegar, é também não nos tirarem a capacidade de tentar, de conseguir aceder, de nos dar espaço para experimentar e para errar, para falhar imensas vezes, porque essa, na verdade, é a única maneira que nós temos de experimentar. Se eu gosto de errar, detesto. Se eu puder aprender com os erros dos outros, eu prefiro. E, portanto, será tanto melhor. No entanto, se eu não estiver disponível para tropeçar algumas vezes, eu não poderei, na verdade, experimentar muitas coisas. Esta frase que me ressoa muitas vezes. Como sabem, existem as TED Talks. E a TED Talk mais vista de sempre, eu presumo que vocês tenham visto também, foi a de Ken Robinson, que é um especialista em educação e que fez esta TED Talk absolutamente incrível, que eu exorto toda a gente a ver, se ainda não viram já, vale mesmo muito a pena, onde ele diz precisamente esta frase: se não estamos preparados para estar errados, nunca vamos conseguir inventar nada de novo nem de original. E eu concordo absolutamente, isto é uma TED Talk sobre a importância da criatividade nas escolas, à qual eu voltarei daqui a nada. Mas há uma outra frase que ele diz e que me é penosamente importante e que vou passar a citar, que ele diz que a maior parte dos problemas não é que almejemos demasiado alto e não consigamos lá chegar, é que almejemos demasiado baixo e sejamos bem-sucedidos. Este é um dos grandes problemas, desistirmos e demitirmos-nos de arriscar.
individualmente e coletivamente, enquanto instituições, enquanto país, enquanto regiões, de acharmos que o risco de podermos errar é demasiado elevado e que, portanto, preferimos fazer uma coisa mais fácil e mais segura. Isto leva-me à metáfora da árvore. Existe esta coisa de conseguirmos as coisas demasiado fáceis, a que nós chamamos a low-hanging fruit, a fruta fácil de apanhar. Então trago-vos aqui uma árvore para ajudar a seguirem este meu pensamento. Aqueles de nós, eu tenho uma figueira em casa, e portanto esta metáfora está muito próximo do meu coração, porque quando chega a primavera e o verão e eu quero comer os figos todos da árvore, existem dois tipos de figos, aliás, existem mais do que dois tipos de figos. Existem os figos muito fáceis de apanhar, que eu só estico a mãozinha, apanho o figo e sabem-me que nem ginjas, aliás, que nem figos, são tão fáceis de apanhar e dão-me tanto prazer e dão-me tanta satisfação imediata que são uma maravilha. São sempre aqueles, são os primeiros que eu apanho, evidentemente, aqueles que estiverem maduros, eu apanho. Claro que nem sempre aqueles fáceis de apanhar vão estar bem, alguns deles vão estar com bicho ou vão ter sido comidos por pássaros e, na verdade, não vão dar assim tanto retorno, não é? Depois, existem aqueles figos que estão no topo da árvore, aqueles vocês que sabem um bocadinho de figueiras, sabem que trepar às árvores, em especial figueiras, é uma façanha um pouco arriscada. Os ramos das figueiras não são fiáveis, são altamente quebráveis e, portanto, apesar de devia ter feito a minha descrição como fez a Rita, apesar de eu ser pequenina e não pesar assim muito, trepar aos ramos da figueira às vezes é uma façanha difícil. No entanto, os figos do topo da figueira são espetaculares, devo dizer-vos. Aqueles que os pássaros não levam, os estupores dos pássaros levam muitos, mas aqueles que os pássaros não levam estão à nossa espera e são absolutamente maravilhosos. E esta metáfora dos figos e da fruta está, de facto, para o esforço que nós fazemos para as nossas atividades e para o quanto nós estamos dispostos a arriscar para semear e investir para o futuro. E muitas vezes eu vejo, em especial no meu campo, que é a ciência e mais que nada a comunicação da ciência, vejo aparecerem atividades, iniciativas ou façanhas que eu acho: isto é tão fácil, isto é tão low-hanging fruit. O que não tem mal, às vezes é bom fazermos algumas coisas que são fáceis de fazer, que são rápidas de fazer, que são tangíveis, que conseguimos demonstrar também a quem nos paga o salário e a quem paga a nossa instituição. Isto é fácil, isto é tangível, isto é rápido e tem retorno. No entanto, se nós queremos operar reais mudanças e se queremos entrar por territórios novos e fazer coisas diferentes, temos mesmo de arriscar. Temos mesmo de arriscar a subir ao topo da árvore. E apesar de haver alguns figos que foram levados pelos pássaros, haverá seguramente alguns que não foram, e esses. Então o que é que nos diz a ciência, que é o meu campo? Eu, para fazer esta palestra, fiquei muito contente que me tenham convidado para isto. O tema do risco e de lidar com o erro é um tema que me é muito caro. Na verdade, a ciência diz-nos aquilo que nós intuitivamente todos já sabemos. Trago aqui algumas coisas muito básicas, que é: errar faz-nos aprender melhor. Todos sabemos isso. Temos inúmeras demonstrações científicas, com pessoas, com ratinhos, com o que nós quisermos, com populações, com pessoas individuais. Nós sabemos que aprender com o erro faz-nos aprender melhor. No entanto, e este no entanto é um entanto muito importante, nós temos que perceber que erramos. Se nós achamos que fizemos tudo bem, nós não vamos aprender nada. Isto pode parecer muito óbvio, mas não é. Há pessoas que têm alguma dificuldade, pessoas, instituições, que têm dificuldade em perceber: erramos. O que é que nós vamos aprender com isto? Aliás, toda a gente sabe, em noite de eleições toda a gente ganha, que é um fenómeno absolutamente extraordinário. Mas é importante ter a percepção do erro e ter a percepção daquilo que nós erramos. Tanto que temos esta frase de que se não estamos a fazer erros, provavelmente não estamos a aprender. Mas, o que é que eu tenho aqui? No entanto, que espaço é que nós temos para aprender com o erro? Eu trabalho numa instituição de ensino superior, eu dou aulas no ensino superior, queremos sempre ter mais estudantes a fazerem mestrados e estudantes de doutoramento. Quando se vai fazer um doutoramento ou quando se vai fazer investigação científica, a nossa cabeça tem de passar a pensar de uma forma completamente distinta. Nós passamos os 12 anos da escola obrigatória, e incluindo os 5 anos de universidade, atrever-me a dizê-lo, a sermos constantemente premiados se não errarmos, a sermos premiados se soubermos a resposta certa. Eu lembro-me quando dou aulas de tirar dúvidas aos meus estudantes, aquilo que eles querem saber não é discutir a matéria e aprofundarmos um pouco mais, eles só querem saber o que é que sai para o exame.
O que é que eu tenho de saber para passar? O que é que eu tenho de saber para ter 18? O que é que eu tenho de saber qual é que é a resposta certa? E, portanto, passar os anos todos formativos a termos de acertar na resposta certa e a sermos premiados por isso, de repente, ir fazer um doutoramento, investigação científica ou qualquer outra tentativa criativa é aprender a lidar com o erro, aprender a lidar com a frustração. Portanto, para mim, a surpresa não é que não tenhamos mais estudantes de doutoramento, é que haja tantos, porque é preciso fazer um salto de fé notável para passarmos de estarmos durante muito tempo a alguém sabe a resposta certa à qual temos de acertar, para vamos fazer perguntas para a qual ninguém sabe a resposta e vocês vão ter de encontrar. E o desamparo é enorme. O desamparo é enorme. Portanto, para mim é uma enorme surpresa que ainda haja tanta gente que queira dar o salto e que queira subir estes pequenos everestes que nós temos à nossa frente. Vou-vos mostrar uma das cientistas portuguesas cujo trabalho eu admiro muito, chama-se Rita Cordovil, trabalha na Faculdade de Motricidade Humana e o seu trabalho é precisamente saber como é que as crianças aprendem com o erro. Este trabalho que ela fez foi de tal forma interessante para a comunidade nacional e internacional. Isto foi é um still de um vídeo do Wall Street Journal que veio cá a Portugal para conhecer o trabalho da Rita Cordovil. Então o que ela faz, ela pega em crianças pequenas que ainda não andam, ainda só gatinham ou se arrastam no espaço, e aquilo que faz é completa segurança. Se vocês veem, aquelas crianças estão com um arnês e, portanto, nenhuma criança foi maltratada ou sofreu quaisquer danos físicos a fazer esta experiência, e tem a criança de um lado e do outro tem a mãe, com um brinquedo que a criança gosta, e entre a mãe e a criança há um fosso ou há uma piscina. E aquilo que têm de ver é se as crianças arriscam ou não arriscam cair do precipício abaixo ou cair dentro da piscina para ir ter com a mãe, com o brinquedo que ela tem. E aquilo que ela descobriu foi que as crianças que eram educadas a lidar com o risco, a aprenderem a tatear o mundo por si mesmas, aquelas a quem os pais e as mães, os educadores, as pessoas a quem elas estavam entregues, as permitiam explorar o mundo e arriscar e errar algumas vezes, estatelarem-se com a cara no chão, eram aquelas que sabiam melhor medir até onde é que podiam ir sem morrerem, teoricamente. E, portanto, aquelas a quem os pais deixavam arriscar mais eram as mais defensivas e permitiam-lhes lidar melhor com o erro, o que são ótimas notícias para todos nós. Aqueles de nós que gostávamos de ter os nossos filhos numa redoma, porque assim seria a maneira deles nunca se estatelarem no chão, que saibamos, nas quais eu me encontro, saibamos que não estamos a fazer um bom serviço às crianças, e não estamos a fazer um bom serviço às crianças nem aos adultos, se não os deixamos ter espaço para errar, ter espaço para fazer os próprios erros e ter espaço para crescer. Claro que aprender com os erros não é para todos. Encontrei também inúmera bibliografia que dizia quem é que são as pessoas que têm dificuldade em aprender com os erros. Nós não aprendemos todos da mesma maneira. Se aprendêssemos todos da mesma maneira, o sistema educativo, toda a gente tinha as mesmas notas. Não funciona assim. E a maneira como nós aprendemos todos de forma diferente. Encontrei inúmeros estudos para todos os gostos, como acontece sempre que vamos à procura de estudos para provar o que quer que seja. Temos duas hipóteses. Ou procuramos apenas os estudos que confirmam aquilo que nós queremos ser confirmado, ou se temos o espírito aberto, vamos encontrar seguramente para várias coisas. O importante aqui é depois termos espírito crítico para conseguir saber ler o que ali temos. Encontrei alguns que diziam que havia fatores genéticos de predisposição para aprender com o erro. O tipo de reforço que nós damos, o reforço positivo quando se acerta e o reforço negativo, podiam ter algum efeito. Mas há duas coisas muito importantes a considerar nesta coisa do erro. Uma é a autoperceção. Percebermos exatamente até onde é que sabemos e se percebemos quando estamos a errar, se percebemos quando estamos a acertar, se percebemos quais são as nossas reais capacidades e competências. E, por outro, também os enviesamentos. Existem inúmeros enviesamentos possíveis que nos fazem olhar para a realidade e para nós mesmos de uma forma que não será realista. E queria-vos trazer aqui agora uma teoria que é ao mesmo tempo divertida e fascinante e que nos vai permitir, espero eu, num futuro próximo, continuarmos a perceber mais sobre nós mesmos, cada um de nós individualmente e todos nós em sociedade, que é o efeito Dunning-Kruger.
penso que alguns de vocês já o conhecerão. Se nós tivéssemos de pôr num gráfico aquilo que é a confiança e a nossa competência para fazer alguma coisa, vamos supor, competência a fazer sapatos. Eu começo a fazer sapatos e a partir do momento em que eu faço o primeiro par de sapatos, que é espetacular, eu já sei o que é fazer sapatos. E, portanto, a partir de agora, eu sei fazer todos os sapatos possíveis e imagináveis. Mas à medida que eu vou continuando a fazer sapatos, eu começo a perceber que existem nuances, existem outras dificuldades, e se calhar a minha competência para fazer sapatos não é tão espetacular quanto parecia ao início. E daqui vemos esta curva que a nossa confiança, quando começamos a ganhar algumas competências numa determinada área, a nossa confiança aumenta brutalmente. Depois, a partir do momento em que continuamos a trabalhar nessa mesma área ou essa mesma competência, começamos a errar, começamos a falhar e começamos a perceber, talvez eu não saiba assim tanto, talvez ainda tenha coisas para aprender. E a nossa confiança vai começando a baixar, até que chega a um ponto muito baixo. Todos nós já estivemos neste ponto muito baixo, em que temos o síndrome do impostor e que achamos que somos uns incapazes e que nunca vamos conseguir fazer aquilo na vida. Apesar de termos tido algum sucesso anterior, nós somos uma autêntica fraude e as pessoas que confiaram em nós até agora estavam completamente enganadas. Oh, meu Deus, como é que eu vou conseguir sair disto? Podemos deixar-nos congelar por esse momento o impostor ou podemos continuar a trabalhar para ir ganhando competências e com isso vamos começando a deixar de fazer tantos erros e vamos começando a aumentar a nossa confiança na nossa capacidade. E, portanto, isto significa que a confiança que nós temos nas nossas competências tem 2 picos elevados. Primeiro, quando sabemos só um bocadinho daquilo e pensamos, já sei tudo, maravilha, domina a cena. Ou então, quando já trabalhamos no assunto há muito tempo, fomos sendo capazes de errar e aprender com o erro e então voltamos a ganhar confiança nas nossas competências. Portanto, aqueles de vocês que estão na parte de baixo da curva, não desistam, continuem, por favor, vai melhorar, é aquilo que nos diz a ciência. Muito interessante em relação a este efeito é também o trabalho de uma colega minha, que se chama Joana Gonçalves de Sá, que tentou perceber uma coisa que é muito importante para mim e outras pessoas que trabalhamos em comunicação de ciência. Nós, na comunicação de ciência, aquilo que fazemos é tentamos aumentar a acessibilidade intelectual à ciência. Aquilo em que nós acreditamos profundamente é que o conhecimento científico que geramos nos institutos de investigação e nas faculdades deve pertencer a toda a gente. Mais ou menos como This Belongs in a Museum, da arqueologia, aplicado ao conhecimento científico em geral, é mais ou menos esse o meu trabalho. E aquilo que nós acreditamos é que um dos problemas que nós temos são as palavras que a comunidade científica usa. Tanto que existe, em alguns inquéritos dos Eurobarómetros feitos por toda a Europa, quando se pergunta o que é que as pessoas acham dos cientistas, eles são muito inteligentes, eu confio imenso nos cientistas, mas eles são tão maus a comunicar. Portanto, basicamente, as pessoas não percebem nada do que os cientistas dizem, mas eles são super inteligentes e, portanto, as pessoas decidem confiar cegamente neles. Isto é um fenómeno absolutamente extraordinário e que nos devia entristecer profundamente a todos nós que somos da comunidade científica. As pessoas confiam em nós porque nós soamos inteligente, apesar de não perceberem patavina do que nós estamos a falar. Isto é uma tristeza absoluta. Para mim, entristece-me bastante. Portanto, fiz aquilo que simpaticamente foi referido como minha biografia, foi estes anos todos, posso resumi-lo a andar a tentar que as pessoas perceberem, o que é que nós andamos aqui a fazer. É basicamente o que eu faço. E então, aquilo que nós fazemos, tentamos várias coisas. Uma delas é simplificar com palavras e com atividades o que é isto da ciência e o que é que querem dizer estas novas descobertas científicas. Mas outra parte que é muito mais difícil, mas quanto a mim muito mais importante, e o trabalho da Joana veio confirmar isto, como vos vou apresentar a seguir, é que as pessoas percebam como é que se faz ciência. Para além de aprenderem factos e factoides em si mesmos, não é? É perceberem como é que se faz a ciência, porque saber como é que se obtém o conhecimento científico é que é a verdadeira chave. No entanto, muitos de nós trabalhamos ainda nesta parte mais educativa e primária, daquilo que nós chamamos o modelo do déficit, que é as pessoas não sabem, nós vamos explicar-lhes e vamos explicar-lhes de forma divertida. Se for divertida, as pessoas aprendem. Ou se fizerem com as suas mãos, as pessoas aprendem. No entanto, aquilo que a Joana Sá e o seu grupo de investigação foi fazer, tem montes de gráficos aborrecidos e, portanto, eu não trouxe os gráficos dela, trouxe só o nome do paper e está ali o link e, se vocês quiserem, podem encontrá-lo com bastante facilidade
na internet, aquilo que ela fez foi, eles foram olhar para os resultados dos Eurobarómetros sobre ciência e tecnologia. Eurobarómetros são inquéritos que a União Europeia faz à população de toda a Europa para saber as suas opiniões ou conhecimentos sobre determinada área. E aquilo que ela fez foi pegar nos Eurobarómetros todos, foi um trabalho titânico, que demorou muitos anos a fazer, e ela foi pegar nas respostas todas dos Eurobarómetros, onde perguntavam às pessoas coisas sobre ciência, sei lá, como dinossauros e pessoas que conviveram, é a Terra que gira à volta do Sol, enfim, uma série de coisas sobre conhecimento científico. E separou as respostas entre as pessoas acertarem, as pessoas dizerem não sei quando não sabiam, e as pessoas erraram achando que estavam a acertar. Portanto, as pessoas que erraram achando que estavam a acertar são pessoas que estão confiantes na sua resposta, apesar de não fazerem mais pálida ideia da resposta certa. E, portanto, foi muito curioso aquilo que a Joana descobriu, vamos voltar a este gráfico, que foi as pessoas que sabiam muito pouco de ciência, diziam muitas vezes não sei, não arriscavam. Se eu não sei, não vou arriscar uma resposta que não sei. E, da mesma forma, as pessoas que sabiam muito sobre ciência acertavam mais nas respostas, mas sempre que não sabiam alguma resposta, diziam não sabiam. Depois, no meio, aquilo que ela chamou o Vale da Morte, estavam um monte de gente que não fazia a mais pálida ideia, mas achava que sabia. E, portanto, arriscavam responder a perguntas cuja resposta não sabiam, mas arriscavam com a maior das confianças, bora lá que isto é tudo meu. E então, aquilo que ela verificou, analisando uma quantidade gigantesca de dados, foi que esta coisa de andarmos a dar algum conhecimento científico às pessoas pode ser pernicioso, porque se aquelas pessoas que sabem muito pouco vão confiar cegamente, os cientistas são muito inteligentes, eu vou confiar cegamente na ciência. Aqueles que sabem muito, sabem como é que se processa o conhecimento científico e sabem como é que se pode lidar com o avanço do conhecimento, como é que ele se dá. Aquelas pessoas intermédias são aquelas pessoas que vão acreditar em coisas esquisitas, como a Terra plana, que as vacinas têm microchips para nos controlar, que existem conspirações de centenas e milhares de pessoas para nos fazerem mal, que isso seria absolutamente extraordinário, uma pessoa safar-se com isso. E, portanto, aquilo que acontece é que as pessoas que têm um bocadinho de conhecimento acham que têm muito mais conhecimento do que aquilo que têm. Existe até uma experiência muito engraçada, que eu vou brevemente explicar, que foi, juntaram-se 2 tipos de pessoas em salas diferentes, para termos uma coisa que nós em ciência gostamos muito, que é ter um grupo de controle, não é? Como é que nós sabemos se alguma coisa funcionou se não tivermos pessoas a quem não fizemos nada daquilo que fizemos. Então, umas pessoas numa sala tiveram simplesmente a olhar para o teto e outras pessoas noutra sala estavam, já não me lembro qual é que era o exemplo, mas sei lá, a ler livros de instruções sobre como montar ar-condicionados. Ao fim de um certo tempo, pediram a 2 grupos de pessoas para fazer uma tarefa nada relacionada com ar-condicionado, já não me lembro, era para arranjar uma cadeira, montar uma cadeira do IKEA. E as pessoas que tinham estado simplesmente a olhar para o ar, olharam para aquilo com grande humildade, de falta de conhecimento e competência na área, e abordaram o tema com a humildade de alguém que não sabe nada. Aqueles que tinham estado a ler um livro de instruções sobre uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver sobre montar cadeiras, de repente sentiam-se super confiantes nas suas capacidades e competências. Apesar daquele que tinham estado a estudar, não tinha absolutamente nada a ver com as cadeiras que eles tinham de montar, de repente, não, esperem, eu sei fazer isto. E, portanto, passa-se alguma coisa com os nossos cérebros, será a próxima coisa a tentarmos perceber é o que raio é que se passa nas nossas cabeças, para aprendermos um bocadinho de uma coisa e, de repente, acharmos que sabemos imenso sobre outras. Aliás, eu não quero falar muito sobre a Covid, mas nós vimos imensas pessoas a irem comentar à televisão para dezenas de milhares de pessoas, para milhões de pessoas, assuntos sobre os quais sabiam muito pouco. E isso não os coibiu de poderem dizer as coisas mais incríveis para qualquer pessoa os quisesse ouvir. Queria dizer-vos, uma pessoa ser cientista não significa que saiba tudo. Okay? Sabemos algumas coisas e, mais que nada, podemos saber ir procurar as respostas certas. Não se sabe tudo. E aprender a dizer não sei é muito importante. Claro que nos mídia existe este problema que é
nós estamos habituados a quando os cientistas aparecem na televisão ou nos mídias para darem respostas, porque normalmente só chamam cientistas para comentar alguma coisa quando há resultados de uma investigação. E, portanto, parece que os cientistas e as cientistas são pessoas enfiadas lá nos seus sítios e de cuja jaula só saem para darem coisas positivas. E, portanto, quando rebenta a Covid e os cientistas começam a dizer não sei, ainda não sabemos o suficiente, ainda temos de estudar, as pessoas sentiram-se profundamente defraudadas. Então, estas são as pessoas que quando vêm à televisão é para nos darem respostas. Como se atrevem? Como se atrevem a não saber as respostas? Como se atrevem a não saber nada? Como se atrevem a saber o mesmo que eu? Se aquelas pessoas que é suposto saberem a resposta não sabem tal como eu, estamos tramados. Ora, se nós perdermos tempo a ensinar às pessoas o método científico, isto não vai acontecer, porque vão perceber que antes de sabermos as respostas, temos de fazer as perguntas certas. E enquanto não soubermos as perguntas certas, não chegaremos lá. Vou chegar ao ponto de porque é que arriscamos menos. Eu encontrei este ensaio, que tem uns gráficos que eu gostei muito, que é um ensaio que fala porque é que na ciência estamos a arriscar cada vez menos. Eles fizeram este gráfico, eu gosto muito, A, B, C e D são diferentes façanhas, e aquilo que está aqui demonstrado é a curva até chegarmos ao resultado do tal do esforço. No início existe uma fase exploratória, em que estamos só a partir pedra, onde não chegamos a lado nenhum, né? Depois temos a fase da descoberta e depois temos os aumentos incrementais, em que as coisas podemos encontrar aplicações, não é? Aquilo que acontece é que, durante muito tempo, nós tínhamos publicações científicas em todas as fases desta parte da ciência. Nós tínhamos estímulo, tínhamos investimento, tínhamos espaço para que houvesse pessoas a experimentar coisas que ainda não se sabia sequer o que é que iam dar, a explorar coisas que nós já sabíamos que podiam dar alguma coisa, mas ainda não sabíamos muito bem aonde, e outras pessoas estavam a explorar que aplicações e até onde é que nós podemos chegar com isto. E aquilo que estes investigadores encontraram para fazer este ensaio, que publicaram este ano, de porque é que os investigadores arriscam cada vez menos, é que existem cada vez mais artigos científicos, ou seja, a existência de artigos científicos significa investigação financiada para, apenas orientada para resultados muito práticos e não daquela curiosidade baseada no conhecimento. E isto leva-me ao erro de não arriscar. Vou-vos apresentar duas pessoas. Esta é a Kathleen Carico. Se calhar conhecem-na porque apareceu muito nas notícias durante este mês. Ela foi uma das pessoas que recebeu o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia pelas vacinas da RNA mensageiro. No entanto, apesar do seu enorme sucesso nos últimos anos, por causa da aplicação desta RNA mensageiro na vacina da Covid, e que lhe levou a ganhar o Prémio Nobel deste ano, ela foi expulsa da universidade porque lhe diziam que a sua investigação não ia a lado nenhum. A sua investigação é demasiado fundamental, é uma curiosidade bacoca, que não tem efeitos práticos nenhuns, você não tem espaço na universidade, não temos espaço para lhe dar financiamento para perseguir a sua ideia. E ela teve a sorte, no entanto, de conseguir ir para outro enquadramento que lhe permitiu continuar o seu trabalho e então, quando surgiu a Covid, ela percebeu que era uma oportunidade para aplicar a sua resposta. E, portanto, quando dizem, tão rápido a ter uma vacina, não foi tão rápido. Foram décadas de trabalho de investigação fundamental apenas porque estava ali. Havia um problema que ela ainda não sabia qual era o problema que ela ia resolver, mas ela sabia que havia uma questão científica muito básica que ela tinha de resolver. E isso levou a que hoje possamos agradecer-lhe por ter estas vacinas. Queria-vos apresentar este senhor que tem um olhar triste, é japonês e de facto teve uma vida muito triste e muito dura, nasceu no Japão antes da Segunda Guerra Mundial, viu amigos seus morrerem com as bombas no Japão para terminarem a Segunda Guerra Mundial, depois tentou entrar na universidade, ninguém o queria, e acabou por fazer o curso de farmácia, e quando quis fazer investigação, aceitaram num laboratório, mas disseram-lhe, vai aí para o canto, está aqui uma proteína dentro de um peixe. Há uma pessoa em Princeton que está há 20 anos a tentar isolar esta proteína fluorescente e não consegue. E é um projeto que eu não posso dar a nenhum estudante de doutoramento porque senão não acaba o seu grau. No entanto, tu que estás aqui sem fazer nada, toma lá, tenta. Ele conseguiu.
Ao fim de 10 meses, uma pessoa em quem ninguém acreditava, não lhe davam nada por aquilo, conseguiu isolar e caracterizar aquela proteína, que hoje é conhecida por uma proteína verde fluorescente, que é amplamente usada em investigação biomédica, absolutamente fundamental para pôr etiquetas em proteínas e em DNA e descobrirmos imensas coisas do mundo do desconhecido, e ganhou o Prémio Nobel em 2008. Claro que eu não estou com isto a querer dizer que vamos todos falhar imenso para ganhar prémios Nobel, até porque a quantidade de pessoas que ganham prémios Nobel é muito reduzida e é altamente improvável que o consigam fazer. Aquilo que eu quero dizer com este ponto é preciso haver espaço para arriscar, é preciso haver espaço para errar, é preciso haver espaço para que possamos experimentar coisas mesmo que não saibamos onde é que elas vão dar. É muito importante. Até porque esta coisa de o que é importante é fazer ciência aplicada e fazer muitas empresas. As startups falham imenso, 90% das startups vai à falência. Portanto, se tem de haver espaço para errar nas empresas e nas startups, tem de haver espaço para errar nas artes, na cultura e na ciência. Como é que podemos lidar com o risco de errar? Nós que gostamos de arriscar, e eu gosto de poder ter espaço e tempo e trabalhar em instituições que sejam a minha Paris, que não me tirem, que me deixem experimentar e que me deixem fazer. Eu só posso estar em Paris dos anos 20. E aquilo que eu queria exortar-vos é para me ajudarem em algumas partes que eu identifiquei aqui como importantes para podermos ter espaço para errar. A primeira delas é a confiança das instituições. As instituições têm de confiar nas pessoas que contrataram, têm de confiar nas pessoas que querem recrutar, têm de confiar que as pessoas têm qualidade, que vão dar o seu melhor. E, no entanto, isso não quer dizer que estejam isentos de risco, não quer dizer que não possam errar. Podemos errar. Agora, temos é de aprender com os erros. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, coletivamente e individualmente, temos que estimular o espaço para errar, o espaço para experimentar. Não tem mal nenhum ter a fruta mais fácil da árvore, mas é um erro não ir à fruta mais alta da árvore. Temos de ter espaço para poder colher todo o tipo de fruta e para isso é essencial a confiança das instituições e o investimento das instituições. Os parceiros de equipa são absolutamente essenciais. Definir sucesso e metas claras e, de novo, aprender com os erros. Vou-vos trazer só 2 exemplos de como é que podemos partilhar o erro e aprender com os erros dos outros, aquela coisa que eu adoro fazer. Uma, na ciência, nós temos publicações só para publicar resultados que não funcionaram. Existem algumas publicações, alguns jornais, para partilharmos coisas que não funcionaram. Isto é muitíssimo interessante. Uma outra parte importante, e estou muito contente de haver uma conferência inteira dedicada a isto. Eu, durante muito tempo, costumava ir aos Excite, que são os encontros anuais dos museus de ciência e centros de ciência, e havia sempre esta sessão a que eu adorava ir, que era a sessão da partilha do erro, onde começava com algumas pessoas que chegavam lá e explicavam o que é que funcionou mesmo muito, muito mal na minha exposição, na minha iniciativa, no que quer que seja, e todos nós partilhávamos, e aprende-se imenso, e há histórias engraçadíssimas e hilariantes, algumas dramáticas, não é? Porque gastamos tempo e dinheiro e de repente damos-nos conta que as coisas não funcionam, e se não funcionam, não funcionam. Podemos aprender uns com os outros e tenho uma lista enorme de histórias incríveis que eu vi nestas sessões e que partilhei. Claro que nada disto é isento de frustração. Estar disponível para errar significa que também temos que lidar com a frustração muitas vezes. E trago-vos aqui só um par de citações. Eu, de vez em quando estou a ler ou a ver qualquer coisa, vou fotografando coisas que vão de servir mais tarde, e muitas delas foram muito úteis para esta. Esta primeira, estava a ler esta biografia do Leonard Cohen, chamada I'm Your Man, e há tantas nesta passagem que ele diz que, em vez de será que vai ser belo, será que vai ficar perfeito, será que vai ser imortal, a pergunta premente passou a ser: será que vou conseguir levar isto até ao fim? Eu já passei muitas vezes isto, alguns projetos muito difíceis, muito ambiciosos, em que chegou uma altura em que eu só queria que aquilo acabasse, porque já não aguentava mais, a equipa estava exausta, eu estava exausta, já não tinha mais por onde andar. Às vezes chegamos a terminar projetos na arte do possível e está tudo bem, acontece. Às vezes só queremos mesmo sobreviver àquele projeto, às vezes aquela árvore se calhar era demasiado alta, vamos acabar como conseguirmos, desde que consigamos sobreviver e ter um trabalho possível nas condições que temos, sejam quais forem as condicionantes. Seguramente muitos de vocês já passaram por isso. Trago-vos aqui também um pequeno poema da Margarida Valdegato, que eu gostei muito, que eu achei que, quando li aquilo, sorri e pensei: é assim que eu tento lidar com muitos dos problemas que me surgem. É do livro A Tirar para o Torto, chama-se Ortiga.
Ai meu Deus, não tenho óculos, não consigo ler. Vou ter de me levantar e ler o que está no ecrã, que eu não consigo ler o meu próprio poema. Diz: eu quero tudo, mas tudo não é acessível ainda. Assim, às vezes, primavera. E muitas vezes é mesmo isto. Às vezes queremos tudo e às vezes tudo não conseguimos. No entanto, não desistimos. Sem a primavera não temos a fruta. Uma das coisas na ciência, quando se fala de não, o que é importante é a ciência aplicada, isto serve para quê? Que cura é que nós vamos ter? Que aplicação é que vamos ter? Queremos uma máquina nova. E há uma frase que eu acho absolutamente maravilhosa e que resume bem tudo isto, que é: se nós só estivéssemos preocupados com a investigação aplicada que leva a resultados, nós teríamos hoje em dia todo o tipo de velas, mas não teríamos inventado a luz elétrica. Este senhor é Thomas Edison, é um dos responsáveis por termos a luz elétrica e por eu poder ter aqui um computador, 2 ecrãs, um microfone, aquela câmara. Uma das coisas, uma vez ele estava a tentar inventar um novo tipo de bateria e não estava a conseguir, saiu-lhe tudo mal. E um dos amigos disse-lhe: tu já viste? Que coisa horrível, não estás a ter resultados nenhuns. E ele: como assim não estou a ter resultados nenhuns? Já aprendi inúmeras maneiras que isto não funciona, portanto já aprendi imenso, imenso. E portanto, sejamos todos mais assim e que consigamos, se quisermos, continuar a inventar velas sofisticadas, mas que não deixemos de almejar a inventar a luz elétrica. Obrigada pela vossa atenção. Bem, acho que estamos todos a digerir um bocadinho. Alguém tem alguma questão? Sim? Então. Ok. Vem o microfone até aí. Olá, bom dia. Muito obrigada pela sua interessantíssima intervenção, comunicação. Eu fiquei aqui a pensar, a propósito da formatação dos estudantes para a resposta certa, que este correr riscos e aprender com o desconhecido, lançar-nos para a aventura do desconhecido, é também, ou proporciona-nos também, perceber que o mundo, a capacidade de encontrar soluções múltiplas, que não há, que há perguntas com várias respostas, e por isso que o mundo não é dual, linear e a preto e branco. E esta capacidade de corrermos riscos dá-nos também elasticidade e flexibilidade ao nosso pensamento e julgo que isso é muito importante, enfim, até neste mundo da complexidade que vivemos. Aprender que existem problemas que têm mais do que uma solução e perguntas que têm mais do que uma resposta. Dá-nos uma capacidade para ter um pensamento de largo espectro. Enfim, isso é que estamos a falar e que falou em pensamento científico e pronto, e afastamos aqui um bocadinho no mundo das artes, que isto é perfeitamente aquilo que nós aprendemos, mas o que também nos dá é esta tónica de pensamento, este pulsar de pensamento, de compreender que uma pergunta pode ter mais do que uma resposta, ou com múltiplas respostas e, portanto, que o mundo deixa de ser a preto e branco e dá aqui uma grande largueza de pensamento. Gostaria só de saber se o seu pensamento vai também de acordo a esta minha questão, ou pelo menos eu tentei, foi isto que eu tentei compreender das suas palavras, também das suas palavras. Muito obrigada. Obrigada. Sim, eu penso que existem algumas questões para as quais podem haver muitas respostas. Existem também outras questões que podem ter respostas, o âmbito das respostas será mais pequeno, depende das perguntas, não é? Depende das respostas. Eu penso que esta plasticidade e este compreender e aceitar a multiplicidade de caminhos é um processo que eu acho que seria muito relevante ter apreendido ao longo do caminho, não é? Que é não só aceitar e perceber a miríade de respostas variadas que pode haver para aquelas questões, mas também respeitar os diferentes processos que cada um tem de seguir para chegar àquelas respostas. A forma como aprendemos ou como fazemos as coisas é muito diferente entre as pessoas, e isto não está necessariamente ligado com
com certos tipos de inteligência. Durante muito tempo era valorizado apenas um certo tipo de inteligência. Hoje em dia sabemos que existem muitos tipos de inteligência e, portanto, muitas formas diferentes de abordar as mesmas questões e formas diferentes de resolver os problemas. Aliás, há um exercício muito engraçado que é quando fazer contas de cabeça ou fazer algumas coisas de cabeça, perguntarmos a várias pessoas como é que solucionam os problemas nas suas cabeças, encontramos muitas maneiras de resolver os problemas, apesar de chegarem à mesma resposta, não é? Portanto, existem muitas maneiras, ou podem existir várias respostas para determinadas questões e podem também haver vários processos, não tem de haver sempre o mesmo processo, o mesmo caminho, pode haver diversos caminhos. E esta variedade é fundamental existir e é fundamental que consigamos respeitá-la. Esta coisa de que existe apenas uma resposta única. Estava a fazer a sua questão e eu estava a pensar na forma como nós temos de avaliar, porque depois o problema da escola e da resposta certa é que depois nós temos de avaliar as pessoas, não é? E temos que lhes fazer perguntas e fazer as suas respostas. Eu, enquanto professora, as questões de resposta múltipla, em que só há uma resposta certa, é horrível, aquilo dá-me imenso stress, dava-me imenso stress como aluna e como professora ainda me dá mais, porque obrigar a pessoa, e às vezes são umas com rasteira, não é? Mudamos a só ali uma palavrinha, a ver quem é que estudou mesmo aquela nota de rodapé do livro, e que é uma forma de triarmos as pessoas, e que permeiam esta coisa de uma resposta certa para uma pergunta. E depois temos de ter aquelas perguntas de resposta aberta que permeiam a forma de pensar. Eu muitas vezes tive perguntas completamente erradas, a que eu contava uns pós pelo pensamento crítico ou fantasioso, uma lógica absolutamente incrível, mas que não tinha nada a ver com a resposta certa. Mas eu acho que algum pensamento criativo deve ser premiado. No entanto, depois, a parte da avaliação é que é tricky, não é? É difícil de lidar com isso, porque chega ao final do dia, se estamos a avaliar pessoas no ensino obrigatório, no ensino superior, que nota é que eu dou a isto, não é? É difícil lidar com isso. Mais alguém? Não? Pronto, não, já me cortaram as asas. Então vou passar a palavra à minha colega Graça Santa Bárbara, que irá apresentar a nossa próxima convidada e tenho que agradecer imenso. Joana, adorei. Adorei mesmo. Obrigada.